Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Eu vou falar o assunto mais importante. Importância do meio ambiente, né? 7 de setembro, né? Teve algumas pessoas que falavam que a gente precisa de Deus e desse país, né? Mas que eu vejo da minha cidade, né? Há pessoas que não importam no meio ambiente. Tipo, jogando lixo no passeio, jogando lixo no meio da rua, né? Sei que 7 de setembro é o dia do Brasil, vários governos para, para falar, para um debate, mas é muito fácil que falar, eu amo o Brasil, mas o Brasil, né? Tem meio ambiente, tem a natureza, né? Tem galho das árvores, tem milhares das árvores desse país, milhares de plantas desse país, que as pessoas cortam a galho das árvores, cortam o galho das árvores. Como que amar esse país, mas tá me maltratando o meio ambiente mal? O Brasil tem milhares de árvores, milhares de animais passando fome, passando sede. E ser humano dá água para animais, dá comida para animais? Dá não, porque ser humano são maldosos. Que fala que a gente precisa de Deus ainda desse país. Como Deus vai fazer a própria justiça, mas o ser humano faz a própria justiça na própria mão, tratando no meio ambiente, tratando a natureza mal. Como Deus vai persuadir a gente que a gente só corta galho das árvores? Quem criou a natureza lá no Éden? Foi Deus. Foi Deus que criou tudo que é as árvores, criou animais, criou tudo que é de bom lá no Éden. Sei que a gente são pecadores, sei que a gente falha. Como que ama o Brasil, mas só maltrata animais? Como vai conviver com o meio ambiente desse país? O Brasil é um país que tem muita a natureza. O Brasil é um país que tem milhares galho das árvores. O Brasil tem milhares de plantas, milhares de animais. Algumas pessoas que são humildes ajudam animais na água, ração. A gente pode fazer o bem para desse Brasil, fazendo bem para o meio ambiente, porque o Brasil precisa conviver o meio ambiente. A gente que precisa conviver o meio, a natureza. Como que a gente vai fazer com relação ao meio ambiente com o Brasil? Partindo bem. Eu vejo que milhares de pessoas lá, né, na live lá no YouTube, na live no Instagram, no vídeo no Instagram, que vai pedir Lula,
Bolsonaro. Que adianta confiar esse governo que não ajuda o meio ambiente, que não ajuda o povo em relação do meio ambiente. Esse governo Lula, né, quando você apoia, né, esse governo está prejudicando a nossa saúde. Esse governo do Bolsonaro está prejudicando o Brasil. Alguns que voltam atrás, a Bolsonaro é boa pessoa. É boa pessoa. Mas ele está anos atrás, lá 2022, você queria que ele saísse do governo. Vocês queriam o Lula governar todos os políticos desse país. Só acontece milhares de tragédia desse país, tragédia do meio ambiente. Que vocês que apoiam o governo Bolsonaro tá corretíssimo. Mas alguns falam mal do Bolsonaro. Vai ter pessoas assim para falar mal do governo. Eu não apoio o governo. Sempre eu só critico esse governo do Lula e Bolsonaro, Alexandre de Moraes, porque não faz bem para o meio ambiente. Eu só defendo a palavra de Deus e só defendo o meio ambiente. Pode até reclamar que a sua saúde não está melhorando, mas você põe a sua confiança desse governo aí, ó, governo do Lula, Alexandre de Moraes. Você só apoia. Você apoia só o governo que é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. E está correta a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura a verdade para nós. Quem criou o Éden? Deus que criou o Éden. Deus criou o meio ambiente. Deus criou a própria natureza para a gente cuidar. Se vocês entender a importância que a natureza de Deus, a importância que a natureza da gente que são ser humano, se que a gente reconhecer que a gente é pecadores, se arrepender para pôr confiança do Lula, o Lula não vai trazer nada para vocês. Vocês devem fazer uma diferente. Se você quer ajudar o meio ambiente, planta, joga adubo. Já postei um vídeo, né? Pondo um semente, né? Um monte de quiabo, né? Talvez depois também o vídeo está mostrando a muda de quiabo está né, crescendo, né? Vocês curtiram? Que vocês sim apoia o governo desse governo corrupto? A gente são corruptos também. A gente é dependente desse governo. Estou indignado desse governo do Lula.
Se você só põe governo do Lula, que o Lula vai fazer diferente desse país? Que o Lula vai fazer relação do meio ambiente, tudo na sua saúde. Milhares de pessoas estão lá no hospital, problema de saúde, porque não cuida a própria saúde, porque não ajuda o meio ambiente, não ajuda a natureza, só joga o lixo no meio dela, faz um sujeira do meio ambiente. É por isso que a pessoa tá lá no posto de saúde, tá lá no hospital lá doente. Por quê? Porque joga o lixo no meio da rua, joga o lixo no meio do passeio. Se você compreender a importância da sua saúde em relação com o meio ambiente, sua saúde é mais importante. Joga o lixo na lata de lixo. Também vejo também aqui mesmo, né? O lixo lá no passeio e poluindo o ar livre. Poluindo o ar livre. Se o ar livre vai poluir nosso pulmão, que a gente vai ficar doente, é pra culpa nossa mesmo. Porque a gente não ajuda o meio ambiente. Esse governo que você apoia, faça diferença na sua própria saúde. Olha milhares de crianças, problema de saúde, no posto de saúde, lá no hospital. Porque não cuida o próprio saúde das crianças. Não cuida a própria saúde de idosos. Tá lá no posto de saúde. Tudo para resolver sozinho. Que adianta que lê a Bíblia, que você não pratica a palavra que está escrita lá na Bíblia. Lá em Gênesis, né? E fala também, haverá luz de dia e iluminar o maior, iluminar o menor à noite. Que sim fez as estrelas do céu. Deus criou tudo isso para a gente desfrutar desse mundo. Até a própria árvore que Deus criou para comer. Sabe, Adão e Eva? A serpente enganou a Eva, pôs dúvida na mente dela. Você comer do fruto e conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Esse serpente enganou a Eva, e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e deu para Adão. A Eva falou, come, e Adão comeu. A Eva e Adão ouviram a voz de Deus. Eles discutiram lá na mota, lá do mato lá. De novo que Deus falou, Adão, onde estás? E Adão falou nada. Só andou e eu estava nu. Tá lá para lá, Gênesis. Se você se é preocupado com o meio ambiente, preocupar a sua saúde, isso faz diferença. Cuidar da saúde do próximo.
cuidar da saúde das crianças. A criança é o futuro desse país. Porque as crianças estão na escolinha para aprender. Para aprender, tipo, se por exemplo, na escolinha ensina crianças, você deve jogar lixo na lata de lixo, que se você nem criança jogar lixo no passeio, meio da rua, está poluindo o ar livre, né? A gente deve ensinar para as crianças para a importância do meio ambiente. A gente deve ensinar para as crianças para cuidar da saúde deles, para cuidar da saúde nossa. O que você acha, o que você apoia? Você que a gente tem é livre-arbítrio. Você que a gente pode escolher o que é bom para nós. Todas as coisas têm desequências. Desequência, a gente foge dela. Que não quer pagar. Desequência de frente. Mas vocês devem resolver os seus próprios problemas. Problemas de saúde. Agora tá aí, ó, doente, na cama. Porque não cuida. A natureza não planta, não molha. A pessoa só vê só falar mal do meio ambiente. Também que tá fazendo sol demais. Porque você corta o galho das árvores. Esse galho das árvores vem a sombra para nós. Eu quero vocês desfrutar o melhor de Deus. Desfrutar esse melhor do meio ambiente. Grava da sua mente. Escolha o que é bom para vocês. Escolha o que faz bem para o meio ambiente. Se você compreender a importância de a natureza para a sua saúde, a gente vai melhorar muito mais. Que governo que apoia a palavra de Deus, que apoia o meio ambiente, dá o seu voto. Eu não defendo o governo do Lula. Eu só defendo do governo que apoia o meio ambiente, que apoia a palavra de Deus. Todo mundo só critica Bolsonaro. Só falar mal do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é mau influência para nós. Porque eles fazem. Imagina o Bolsonaro fazer os seus pedidos, os seus desejos. O Bolsonaro é contra isso. Contra esse hipocrisia desse país. Eu não sei que o Bolsonaro apoia o meio ambiente. Eu não sei que o Bolsonaro apoia a natureza. Eu não sei que o Bolsonaro apoia a palavra de Deus. Eu não tô tratando a vida pessoal dele. Se vocês entender a importância da natureza, a gente ia viver mais. E poucas doenças. E poucos problemas de saúde. Estou muito indignado também. A pessoa que joga lixo no meio da rua. A pessoa que joga meio no passeio.
a importância que tem a chuva para molhar as plantas, para molhar a natureza. A natureza agradece pela chuva. Alguns só reclamam que é chuva demais, sol demais. Se vocês que não gostam morar lá na roça, vá para a cidade que não tem meio ambiente. Algumas cidades têm milhares das árvores, milhares de meio ambiente, milhares de animais. Sei que a cidade tem poucos animais, sim. Mas na cidade tem animais passando fome. Que na cidade desse país, animais têm sede. E a gente que são ser humano, a gente não tem sede não. A gente não passa fome não. Se são animais que passam fome, que passam sede. Pensa a saúde dos animais. A saúde dos animais está na mão de quem? Governo de quem? Do Lula. A sua saúde está para quem? Governo do Lula. Eu não estou falando mal do Lula não. Eu não estou falando mal do governo dele. Tô só falando o que precisa dizer aqui. O Lula não apoia a palavra de Deus. É contra a palavra de Deus. Medite pouco, pensa pouco. Escolha que é bom para a saúde, para os seus filhos, para os seus pais. Pense nisso. E fica com Deus.